A chamada História Oriental Antiga reúne algumas das primeiras experiências humanas de organização social complexa, escrita, comércio em larga escala e formação de impérios duradouros. Entre essas civilizações destacam-se os povos da Mesopotâmia, os fenícios e os persas, que, apesar de diferentes entre si, compartilharam um espaço geográfico amplo e interligado por rotas comerciais, guerras, trocas culturais e avanços técnicos decisivos para a formação do mundo antigo. A Mesopotâmia, cujo nome significa terra entre rios, desenvolveu-se entre os rios Tigre e Eufrates, numa região de solos férteis, mas marcada por cheias irregulares e instabilidade política. Ali surgiram algumas das primeiras cidades da humanidade, como Ur, Uruk e Lagash, organizadas em torno de templos, agricultura irrigada e administração centralizada. Os sumérios foram responsáveis pela criação da escrita cuneiforme, inicialmente utilizada para registros comerciais e administrativos, mas que posteriormente passou a registrar leis, mitos e narrativas religiosas. Entre essas produções, destaca-se a Epopeia de Gilgamesh, um dos textos literários mais antigos conhecidos. Com o tempo, a região foi dominada por diversos povos, como acádios, amoritas, assírios e caldeus, cada qual contribuindo para a continuidade e transformação da cultura mesopotâmica. O Código de Hammurabi representa um dos marcos mais importantes dessa civilização, pois demonstra uma tentativa de organizar a sociedade por meio de leis escritas e públicas, estabelecendo regras para comércio, família, propriedade e punições. Embora refletisse uma sociedade hierarquizada e desigual, o Código revela uma preocupação com a ordem social e com a autoridade do Estado. Enquanto isso, ao longo da estreita faixa litorânea do Mediterrâneo Oriental, desenvolveu-se a civilização fenícia. Diferentemente dos grandes impérios territoriais da Mesopotâmia, os fenícios organizaram-se em cidades independentes, como Tiro, Sidon e Biblos, cuja principal vocação era marítima e comercial. Limitados geograficamente por montanhas e pelo mar, os fenícios transformaram a navegação em sua principal força histórica. Tornaram-se grandes intermediários comerciais entre diferentes regiões do Mediterrâneo, transportando metais, madeira, tecidos, corantes e objetos artesanais. Sua maior contribuição cultural foi a criação de um sistema alfabético simplificado, baseado em sinais fonéticos, que facilitava o registro da linguagem e o aprendizado da escrita. Esse alfabeto influenciou profundamente outros povos, especialmente os gregos, tornando-se uma base importante para muitos sistemas de escrita posteriores. Além disso, os fenícios fundaram colônias ao longo do Mediterrâneo, sendo Cartago a mais conhecida, que mais tarde se tornaria uma potência própria. Já o Império Persa destacou-se pela capacidade de integrar territórios vastíssimos sob uma administração relativamente eficiente e tolerante. Surgido no Planalto iraniano, os persas atingiram grande expansão sob o governo de Ciro, o Grande, que conquistou a Babilônia e incorporou diversos povos ao seu domínio sem destruir suas tradições religiosas e culturais. Essa política de respeito relativo às diferenças contribuiu para a estabilidade do império. Posteriormente, Dario I organizou o território persa em satrápias, unidades administrativas governadas por representantes do poder central, o que permitia maior controle político e arrecadação de impostos. Além disso, construiu estradas importantes, como a Estrada Real, facilitando a comunicação entre regiões distantes. O Império Persa também desenvolveu sistemas padronizados de moeda e correio, fortalecendo o comércio e a administração. Do ponto de vista religioso, o zoroastrismo exerceu forte influência entre os persas, introduzindo ideias de dualismo moral entre o bem e o mal, e valorizando a responsabilidade individual diante das escolhas humanas. Essa concepção espiritual influenciaria posteriormente outras tradições religiosas do Oriente Médio. Assim, Mesopotâmia, Fenícia e Pérsia representam experiências distintas de organização política e cultural no Oriente Antigo. A primeira marcada pela invenção da escrita e pela formação das primeiras cidades-estados complexas.
A segunda, pela expansão marítima e comercial e pela criação do alfabeto fonético. E a terceira, pela construção de um vasto império administrativamente estruturado e relativamente tolerante. Em conjunto, essas civilizações contribuíram decisivamente para a formação das bases políticas, econômicas e culturais do mundo antigo e para o desenvolvimento da própria ideia de civilização.